Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos reunidos para louvar, adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está aí na sua casa, você está no trabalho, você está em trânsito, você está usando o seu celular, você está usando o seu computador, ou então está usando a televisão, está sentado no seu sofá. O importante não é aonde você está, mas como está o seu coração. Você está preparado para adorar o Senhor, para louvar o Senhor? Porque é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade. E a palavra nos diz que Deus está no meio dos louvores. Por isso que nós vamos louvar. Por isso que nós vamos cantar, por isso que nós vamos celebrar. E eu tenho certeza que você vai ter uma experiência única. Deus vai falar contigo profundamente. Deus tem uma mensagem, um recado, um desafio para você e para a sua família. Então adore o Senhor. Feche os seus olhos aí, porque nós vamos orar. E nós vamos agradecer a Deus e consagrar esse culto. Culto que você vai interagir. Culto que você vai usar o chat aí no seu celular. Culto que você vai mandar mensagem para o WhatsApp da IBB. Culto que você vai tomar uma decisão e vai nos informar. Muita coisa vai acontecer durante esse culto. Então vamos orar? Vamos agradecer o Senhor. Pai amado, eu sei que o Senhor habita assim no meio dos louvores. Eu sei, Pai, que o Senhor escolheu e separou essa manhã para estar conosco. Eu sei que a tua palavra, ela nos diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação de todos os tempos, e nesse culto o Senhor está juntamente com a tua igreja. O Senhor reuniu a tua igreja e o Senhor inspira e abençoa as nossas vidas, e nós queremos agradecer e te louvar. E durante esse culto nós queremos lembrar de pessoas, orar por pessoas, queremos enviar o link sim para muitas pessoas, porque queremos que as pessoas sejam abençoadas como nós estamos sendo abençoados. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor aceite os nossos louvores, porque é para honra e glória. Te louvamos e te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. As trevas combateu, a guerra aconteceu, a morte ele venceu para sempre. O chão estremeceu, a pedra removeu, a cruz não derrotou o Salvador. Ó morte, onde estás? Jesus ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é
nosso Deus vivo está. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, é um tempo especial, nós estamos em culto, nós estamos aqui. Quero desafiar você a colocar seu pedido de oração aí no chat, seja no YouTube, no Facebook. Nós vamos ter um momento de intercessão. Porque Deus vivo está, nós podemos sim estar com Ele, buscando a presença dEle, colocar os nossos anseios, colocar as nossas lutas, a nossa gratidão diante do Pai. Como é que você tem se relacionado com o Senhor? Esse é o momento onde nós vamos entrar realmente na brecha, nós vamos interceder, nós vamos clamar para que Deus venha com poder, com graça na vida de tantas pessoas que estão aí lutando com a enfermidade, com o desemprego, com a ansiedade, com tantos desafios. Eu quero desafiar a você compartilhar o seu pedido de oração. O que está pegando aí na sua casa? Você vai olhando para a sua vida, o que está tirando a paz do teu coração? De repente você está passando pelo luto. Algumas famílias estão passando pelo luto nesse momento. Outras pessoas estão lutando com o desemprego. Mas independente do teu impossível, nosso Deus, para Deus nada é impossível. Eu sempre falo que o impossível só é impossível até que Deus o faça. Mas nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos sim entrar para que não seja somente algo que Deus vai fazer, mas que nós possamos ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Lá em Lucas 18, a palavra nos fala sobre a perseverança na oração, sobre nós perseverarmos e buscarmos a presença de Deus. Eu queria que você pudesse compartilhar seus pedidos de oração aqui. O pastor Natal está dizendo aqui, oremos pela Rose da Demilar, ela perdeu a mãe e uma irmã pelo Covid. Seus 2 irmãos também foram contaminados e estão em tratamento. Vamos clamar sim. Até no final eu vou falar um pouco mais sobre uma jornada que nós vamos ter com foco nessas pessoas que perderam sim um ente querido, para você, como é que você ajuda essas pessoas, ou você que está passando pelo luto, entender como funcionam os ciclos do luto, como é que nós reconstruímos após as perdas. No final eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, certo? Quando nós vamos aqui, vimos compartilhando, estamos orando e clamando aqui, também a Val que tem pedido pelo Sérgio Ricardo, colocou um catéter, está ali também recuperando do Covid, A Rosélia ali que tem colocado a Rosane, que está com câncer nos ovários, e assim muitas pessoas têm compartilhado pedidos de oração conosco, que nós temos clamado e nós temos orado, porque nós cremos num Deus que é todo poderoso. Lá em Lucas 11:11, a palavra vai nos falar e fazendo uma comparação com relação ao pai terreno, E ela fala assim: qual filho que pede um peixe e recebe do pai uma serpente, ou que pede um ovo e recebe um escorpião? Assim se o pai que é terreno, que é humano, consegue dar boas coisas, quanto mais o nosso pai que está nos céus. Então, o nosso pai que está nos céus realmente é todo poderoso. E Ele está olhando para cada um de nós, para os nossos pedidos, está olhando para o nosso coração. E Ele está sensível às nossas necessidades. E por isso que nós podemos sim nos colocar diante do Senhor, nos colocar e pedindo que Deus abençoe. Que Deus abençoe as nossas... podemos colocar e pedindo que Deus abençoe e haja no sobrenatural. A Daniele Bayer, que está pedindo também pelo filho Eduardo, muitas dores abdominais. O pastor João e Daniele, vamos orar pelo Edu sim. Queridos, qual o seu pedido? O que você precisa colocar diante de Deus nesse momento? Nós vamos interceder. A Marinelza Prandini, peço oração pela Carol, filha do pastor Carlos, da Marinelza, que está com dor de cabeça constante. Vamos clamar pela Carolzinha. Sim, vamos clamar pela Carol. Que Deus restaure essa dor de cabeça, que Deus restaure essa dor, que ela é constante. Qual o seu pedido? O que você precisa colocar diante do Pai nesse momento? De repente você precisa colocar primeiro o seu coração. De repente você está lutando com a enfermidade, ou tem alguém que você conhece que está lutando com a enfermidade, e você vai ser um intercessor, uma intercessora. Uma das belezas de nós caminharmos com o Senhor como igreja, que embora não estejamos aqui presencialmente, nós estamos nas nossas casas, em vários locais da cidade, do Brasil, do mundo, mas nós estamos conectados
com o mesmo propósito de experimentarmos a presença de Deus, de adorarmos o nosso Deus, e aonde nós podemos também interceder, estarmos conectados em oração. O que você precisa colocar diante de Deus nessa manhã? Coloque aí o seu impossível diante do Pai. Nós vamos ter um momento de intercessão. Coloque aí, você está lutando com a enfermidade, coloque diante de Deus. O nosso Deus é um médico dos médicos que conhece, Ele nos formou, Ele conhece cada célula do seu corpo, cada célula dessa pessoa que está enferma, que você está intercedendo. De repente é um relacionamento. Quantos casamentos têm sofrido nesse tempo? Tenho caminhado com alguns casais que estão passando pela luta. E eu creio que Deus pode sim trazer restauração nos casamentos. De repente você precisa colocar a sua vida profissional diante do Pai. Coloque agora nesse momento. Você está ansioso, você está com um turbilhão de sentimentos. Coloque diante do Pai. Você tem orado pelos seus filhos. Quais os desafios dos seus filhos nesse tempo tão diferente da escola? Como isso vai impactar no futuro? Como isso vai impactar no fechamento desse ano? De repente seu filho, sua filha está no ano do vestibular e é um momento difícil, diferente. Coloque diante do Pai. Que o Senhor venha com poder e venha e traga realmente sabedoria para esse tempo. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus poderoso. Onde nós podemos entrar na presença do Senhor com o nosso coração totalmente entregue e submisso à sua vontade. Mas é o Senhor que ouve as nossas orações, o Senhor que não está num canto do universo sem se importar conosco. O Senhor nos conhece tão intimamente que antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece a nossa mente, o nosso coração. E eu coloco esses irmãos e irmãs que estão conosco nesse culto nesta manhã, que estão colocando diante do Senhor os seus anseios, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus desafios. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo, ouve o clamor dos teus filhos. Deus, que nós possamos sim colecionar memórias de milagres, memórias de momentos onde fomos sustentados no meio das lutas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos prometeu que não teríamos luta, mas a promessa do Senhor é que o Senhor estaria conosco nas lutas. E essa convicção que nós temos, que independente das lutas, o Senhor está conosco. O Senhor nunca nos abandona. Obrigado, Senhor, porque nós podemos no meio da tempestade, no meio das lutas, perceber o cuidado, perceber o colo do Senhor. Deus amado, se tem alguém que está aqui conosco e que não tem percebido esse cuidado, abre os olhos espirituais. Deus, trabalhe no coração, para que eles possam não somente perceber o Senhor, mas o toque do Senhor, o toque no seu coração. Nós colocamos no seu altar todos esses pedidos, todas essas famílias aqui representadas. Vem com poder, vem com graça, vem com misericórdia, vem com cura, com restauração. Ó Deus amado, traz um tempo novo para nós como igreja. A nossa família IBB clama ao Senhor. Clama ao Senhor, vem com graça, vem com poder, vem com cura, com restauração, abre portas, liberta, em nome de Jesus. Nós clamamos, ó Pai, e nós colocamos diante do Senhor todos esses pedidos que foram compartilhados aqui, e todos aqueles que já foram compartilhados durante essa semana, e que estarão sendo colocados agora nesse momento. Recebe, Deus, cada pedido, cada clamor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe, que Deus continue ministrando no seu coração. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação
coração eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. Que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Glória a Deus. Quando a igreja canta assim, com o coração, quando a igreja declara que Jesus é Rei, o nosso Senhor aceita os louvores, aceita essa adoração. E tudo que a gente quer fazer agora é continuar adorando o Senhor em espírito e em verdade, com o coração cheio de graça, cheio de amor, priorizando. Olha, coisa tremenda. Você gosta de ouvir uma boa música? Eu gosto demais de ouvir Beethoven. E quando eu ouço Beethoven me prende. Eu fico ali observando os detalhes da melodia, da harmonia, a sinfonia, e eu consigo parar o que eu estou fazendo para ouvir. Não fazer nada, só ouvir a música que foi composta por Beethoven. Mas quando eu estou diante do meu Deus, eu tenho que fazer mais que isso. Eu preciso colocar o meu coração e falar: Senhor, eu quero prestar atenção naquilo que o Senhor fala. Eu quero ler a Tua palavra, ouvir a Sua voz numa intensidade e com um coração muito mais entregue, quando uma música apaixonante rouba o meu coração. A fidelidade ao Senhor, ela é inquestionável e inegociável. Eu queria agora, junto com os irmãos, nós vamos participar da consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E quando você fala em dízimo e oferta, você está falando em devolver para o Senhor, ou colocar, apresentar para o Senhor aquilo que veio do Senhor. Imagina um agricultor e ele tem uma grande plantação de milho. Ele faz uma colheita e ele tem toneladas de grãos de milho
Querido, se ele não separar uma porção daquela quantidade de milho colhida para devolver, para plantar e para semear novamente, ele não vai ter uma nova colheita. É um princípio bíblico isso. Quando você é fiel, você recebe muito mais do que você semeou, mais do que você plantou. Quando você usa os seus recursos simplesmente para o seu benefício, quando você não tem a liberalidade, quando você não se importa com a necessidade de pessoas que estão perto de você, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque você está abrindo mão da bênção de Deus. Prosperidade é algo precioso. Prosperidade espiritual, prosperidade na palavra, prosperidade na vida, prosperidade nos relacionamentos. Tudo isso provém de uma intimidade. Então eu quero que você que já entregou o seu dízimo, nós vamos consagrar agora. Você que vai entregar o seu dízimo, nós vamos consagrar essa tua entrega, mas vamos fazer isso de coração, com alegria. No passado, eu já tive dificuldade de entregar o dízimo, de ofertar com alegria. Parecia que era uma obrigação. Em alguns momentos isso aconteceu na minha vida, mas graças a Deus eu venci isso. Mas a palavra de Deus em Filipenses 3, 13 e 14 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Sabe qual é o meu alvo? Ser fiel ao meu Deus, da mesma maneira que o meu Deus é fiel a mim. Eu quero me inspirar na fidelidade de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai amado, eu sei que o Senhor é um Deus tremendo, um Deus que cuida, é o Deus da provisão. Eu sei que tudo que temos, tudo que vamos ter, receber, vai vir das tuas mãos. Aquilo que recebemos veio da tua mão. O Senhor é o Deus que nunca deixou um justo desamparado. O Senhor é aquele que não permite que nós pereçamos pelo teu amor e pela tua fidelidade. Agora põe em nós o mesmo coração que houve em Cristo Jesus. Põe em mim, nos meus irmãos, a mesma atitude. Todas as vezes que participarmos dos dízimos ou das ofertas, coloca em nós uma fidelidade que é inspirada na tua palavra, no teu exemplo, no modelo que veio do céu. Nós oramos abençoando a vida financeira de todos, oramos abençoando a vida daqueles que estão passando por lutas, pedindo que o Senhor ajude aquele que está endividado a sair das dívidas, que o Senhor dê a provisão, que haja do coração deles uma entrega total, uma busca total pelo direcionamento do céu. Nós oramos e nós te louvamos por tudo que recebemos, por todas as famílias que conseguimos atender com as cestas básicas, mais os produtos de higiene, de limpeza. Agradecer ao Senhor pela oportunidade de entrar nos hospitais para levar um kit, de atender tantas pessoas, de conseguir continuar com os cultos acontecendo, os ministérios trabalhando, porque a fidelidade do seu povo tem sido tremenda. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Quantos de nós planejamos e definimos metas para 2020 que foram terrivelmente abandonadas? Quantos desejaram aos amigos e familiares um ano próspero e estão passando pelo pior ano que já viveram? Quantas frustrações, pressões financeiras, emocionais e familiares? Como encontrar força para superar? Alguns corpos, após serem submetidos a grandes pressões, têm a capacidade de retornarem ao estado original, usando a energia acumulada para impulsionar um grande salto. Isto é resiliência. Em agosto, você tem a oportunidade de conhecer e desenvolver princípios que lançarão você em direção a um novo patamar em sua vida. Resiliência e o sentido da vida. O momento que nós vivemos, de fato, faz a gente parar, olhar para nós mesmos e fazermos essas perguntas. Qual é o sentido de tudo que a gente faz? Qual é o sentido das coisas à nossa volta e daquilo que faz a gente levantar mais cedo, correr atrás de muitas coisas? Eu te convido a caminhar comigo hoje em Filipenses capítulo 3. Nós estamos na jornada da resiliência, estamos caminhando nessa carta de Paulo aos Filipenses, estamos aprendendo juntos nessa carta. Te convido agora a abrir a sua Bíblia, a pegar uma caneta, um bloco de notas e você fazer as anotações, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado pela palavra de Deus que vai ser ministrada nesse instante. Filipenses capítulo 3, resiliência e o sentido da vida. De fato, o momento atual faz a gente olhar para nós e fazemos essas perguntas. Muitas pessoas passam pela vida e não fazem essa pergunta. Qual é o sentido da vida? Qual o propósito da minha vida? Muitas pessoas vivem como o apóstolo Paulo mesmo fala, como viviam muitos dos gregos. Eles diziam o seguinte: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O sentido da vida para eles era curtir o momento, curtir o agora. Comer e beber sem se preocupar com amanhã. O apóstolo mesmo diz em outras circunstâncias, dizendo que para essas pessoas o Deus dela era o ventre delas. Existem outras pessoas também que olham para a vida e dizem que essa vida não tem sentido. E eles dizem que o sentido está em outra vida. E que não vale a pena viver essa vida aqui. E a gente tem que se lançar para outra vida. Alguns vivem assim, dizendo que a gente está aqui pagando os pecados. Que a gente está aqui numa relação kármica, numa relação de purgatório. E a gente está aqui para sofrer as consequências dos nossos pecados em outras vidas. Mas esse tempo é tempo para a gente perguntar sim sobre o sentido da nossa vida. Eu estava pesquisando, vendo alguns materiais e vi um livro muito interessante do Viktor Frankl. Viktor Frankl é o criador da logoterapia e o Viktor Frankl ele fala sobre o sentido da vida. Antes mesmo dele ser prisioneiro em campos de concentração, ele já pesquisava sobre como as pessoas lutam contra os problemas da vida e depois ele se torna um prisioneiro em campos de concentração. Ali, Viktor Frankl, ele medita sobre o sentido da vida. E ele escreve muitas obras ligadas a esse tema. Mas o Frankl, ele diz algo muito interessante. Ele diz que o sentido da vida é individual. Cada pessoa tem o seu sentido de vida. Ele diz que perguntar sobre o sentido da vida é como perguntar para um grande vencedor de jogos de xadrez, ou uma pessoa que joga xadrez, perguntar qual é a melhor jogada. E ele diz que se a gente fizer essa pergunta a um campeão de xadrez, ele vai dizer, não tem como dizer. Isso depende muito das circunstâncias, de como as peças estão arranjadas. Não dá para dizer. Cada situação tem uma jogada específica. Frankl pensava assim. Mas o apóstolo Paulo aqui em Filipenses traz uma proposta diferente da de Frankl. Ele diz que tem sim um sentido que é universal. É um sentido de vida que é para mim e é para você. E que é para qualquer pessoa, qualquer ser humano que habite esse planeta, que habite esse mundo. Eu lembro de alguns amigos meus que fizeram essa pergunta em momentos difíceis da vida dele. Lembro de uma amiga, colega de trabalho,
que estava passando por uma situação muito difícil de relacionamento, muita pressão. E em determinado momento ela resolve perguntar sobre isso, ela começa a questionar sobre a vida dela e ela resolve fazer uma viagem para o noroeste da Espanha, se eu não me engano, onde está ali, tem o caminho de Santiago. E ela faz uma viagem chegando ali, eu acho que a partir de Portugal, de 250 quilômetros a pé. 250 quilômetros a pé. Ela estava em busca do sentido da vida. Lembro de uma outra pessoa mais recente, que também passando por várias lutas, dificuldades, ele se questiona sobre o sentido da vida, e ele também vai lá para Santiago, e ele faz um caminho, que é um caminho que vai a partir da França, de 800 quilômetros de caminhada. Ele estava em busca do sentido da vida. Paulo, o grande apóstolo das nações, ele viveu essa busca do sentido da vida em várias circunstâncias da vida dele. Primeiro, ele viveu isso como religioso. Se você lê Filipenses capítulo 3, se você já abriu a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, você vai encontrar as credenciais do apóstolo, mostrando como ele buscou o sentido da vida em várias áreas da vida dele. E aqui ele destaca principalmente a área religiosa. Versículo 5 de Filipenses 3, ele diz: eu fui circuncidado no 8º dia de vida. Eu pertenci ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Sou um verdadeiro hebreu, quanto à lei, sou fariseu. Ele buscou o sentido da vida dele na religiosidade. Ele também buscou na filosofia. Em outros textos ele diz: eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Paulo não só conhecia tudo sobre a religiosidade dos hebreus, dos judeus, mas ele também conhecia muito da filosofia grega. Mas não só isso, ele também buscou o sentido da vida dele em causas políticas. E misturou essa realidade religiosa com a política, e ele teve autorização como militar para perseguir cristãos. Se você ler o livro de Atos, você vai encontrar isso. Ele é aquele que estava ao lado do primeiro mártir cristão, que foi Estevão. O texto diz lá em Atos que Paulo consentia com a morte de Estevão. Ele tinha autorização para matar. Buscou o sentido da vida na religião, sendo um bom religioso. Ele diz no versículo 6 que quanto ao zelo como bom religioso, ele foi um perseguidor da igreja. E ele diz quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Um religioso, um filósofo, um político, militar, e nisso ele não encontrava o sentido da vida, um vazio dentro dele. Na religião ele encontrou o peso da religião, o fardo da religião. É por isso que o grande apóstolo Paulo fala tanto na graça. Na filosofia ele encontrou o vazio da filosofia. E na política ele encontrou a dor na vida dele e a dor que ele causou na vida de outros, quando ele, com autorização militar, ele persegue e mata. Você tem buscado o sentido, você tem perguntado nesse tempo de reclusão qual é o sentido da sua vida? Esse é um tempo para isso. Não dá para a gente ficar fazendo maratonas na internet, maratonas na TV. Não dá para a gente passar esse período de chamada para reclusão, não para isolamento, mas para reclusão, não só a reclusão dentro de casa, mas a reclusão na nossa alma, sem perguntar sobre o sentido. Talvez você está correndo atrás do sucesso e de repente a tua carreira deu uma brecada. E tudo pode ser mudado e tudo está mudando. Atrás do prazer, da satisfação. E cada dia que passa você percebe que o prazer não te preenche. E mais prazer, um buraco sem fundo, uma sanguessuga que arranca todas as suas forças. A religião, talvez. A pergunta é: qual é o sentido da sua vida? Nessa carta, principalmente no capítulo 3, que eu creio que é o auge da carta de Paulo aos Filipenses, dessa carta que estamos chamando de carta da resiliência, nessa carta ele revela o sentido da vida. Não que ele tenha encontrado, e aqui é algo muito importante,
Nós não conseguiremos encontrar o sentido da vida pelas nossas próprias forças. Não que ele tenha encontrado, mas ele foi encontrado pelo sentido da vida. Olha o versículo 7 de Filipenses capítulo 3. Ele diz: para mim, o que era lucro, a sua religiosidade, a sua capacidade filosófica, as suas credenciais políticas como cidadão romano e militares com autorização do Sinédrio para matar, tudo isso que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O versículo 9, ele diz assim: e eu quero ser encontrado em Cristo e ser encontrado nele. E eu não quero ter a minha própria justiça, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Agora, esse homem que tinha muitas credenciais, esse homem que tinha muitos motivos para se orgulhar, ele agora diz que ele foi encontrado. Ele encontrou e foi encontrado. Essa história acontece lá no livro de Atos, quando ele, a caminho de Damasco, raivoso, um político raivoso, um religioso raivoso, unindo essas duas áreas da política e da religião, ele vai ao encontro de cristãos para perseguir, em nome da sua religião. Mas um buraco havia dentro daquele homem. E aquele homem chamado Saulo, e depois se torna a se chamar Paulo, ele cai em terra. E ele é encontrado pelo sentido da vida. Tudo escurece, uma grande luz aparece, e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, Jesus de Nazaré, a quem você persegue. Ele perseguia sim através da religiosidade, ele perseguia sim através da filosofia, ele perseguia sim através da política, das ideologias, da união da política e da religião, mas um buraco estava dentro dele. Versículo 9 fala que ele quer ser encontrado, e ele foi encontrado. O mundo parou para Saulo, para Paulo naquele momento. O mundo parou agora. A pergunta é: você parou? A pergunta é: eu parei? E eu olho para mim mesmo e ainda estou perguntando isso. Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu parei? Ou eu estou correndo atrás do prazer, e agora eu acho que eu posso realmente ficar navegando, buscando formas de prazer, correndo atrás de trabalho e mais trabalho, e dentro de casa eu não paro mais de trabalhar, correndo atrás do sucesso, correndo do medo, achando que eu vou perder meu emprego, achando que eu vou perder meus clientes, achando que eu vou perder tudo. O mundo parou. E como disse C.S. Lewis, o megafone de Deus está gritando, está proclamando: pare! E pergunte para si mesmo: você vive o sentido da vida? O que você faz sentido? É o momento de parar. Pare! Pare com as brigas políticas. Pare com as brigas pelo dinheiro, pelo sucesso, por ter. Pare com as brigas religiosas do eu, a minha religião. E volte-se para dentro de si mesmo. Paulo ficou cego nesse encontro com o sentido da vida. E nesse encontro ele ficou cego para que ele pudesse ver. Muitas vezes, Deus permite que a gente pare, que fiquemos cegos, que fiquemos presos, que a dor tome conta, para que a gente olhe para nós. E Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pare. O que o apóstolo nos mostra aqui no versículo 9 é que nós não temos que correr. O que ele revela para nós aqui é que Jesus é a nossa justiça, que Jesus já fez o que nós tínhamos que fazer. Ele diz o seguinte: é Jesus que nós temos que encontrar.
Porque em Jesus nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Você já teve um encontro com Jesus? Ou você ainda está correndo dentro de igrejas cristãs, talvez, atrás da religião? O que nós temos que olhar para essa realidade, e a partir da experiência do apóstolo Paulo, é que nós precisamos parar. E parando, encontrar a justiça em Jesus. Encontrar a justiça nele, com ele, num relacionamento com ele, um relacionamento de adoração, um relacionamento com o Criador. O versículo 3 vai falar sobre isso, quando ele fala sobre aquelas pessoas que estavam obrigando todo mundo a se circuncidar, estava perseguindo as pessoas para que eles obedecessem os parâmetros da religião deles. E ele diz no versículo 3, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos não em nós mesmos, mas ele diz, nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. A confiança não está em nós mesmos. Você ainda confia nas suas habilidades como um grande empreendedor? Você ainda confia nas suas habilidades como uma pessoa muito criativa e que sempre consegue uma solução para sair do problema? Você ainda confia nas suas habilidades religiosas e nas suas práticas e ritos religiosos? Confia no fato de você ter sido alguém que venceu, que conseguiu se superar? Não, a nossa confiança não deve estar na carne, nas nossas habilidades humanas, pois elas têm um teto, elas têm um limite, e elas impedem a gente de transcender, que é o maior desafio da resiliência, transcender para ir além, e aí de fato encontrar o sentido da vida, que está em Jesus. Sobre esses apelos do mundo sobre nós, seja da religião, seja do mundo secularista, o apóstolo, falando dos religiosos que pressionavam o povo, ele chama eles de cães. Olha o versículo 2. Versículo 2 ele diz, cuidado com os cães, cuidados com esses que praticam o mal, cuidado com esses homens da mutilação, essa é a tradução literal, ali quando ele diz cuidado com os da falsa circuncisão. Ele diz o seguinte, esses homens estão como matilhas de cães que caçam, que estão farejando aonde tenha possibilidade de caça para aprisionar essas pessoas. E nós vivemos isso. Hoje, você navegando pela internet, você vai encontrar todo tipo de oferta, de solução rápida, de solução mágica, muitas usando o nome de Cristo. Muitas usando a Bíblia Sagrada, mas são ofertas humanas, e elas estão vendendo você mesmo, a sua autossuficiência, e não a cruz de Cristo. Líderes e mais líderes perseguindo como cães farejadores, e ele diz, cuidado com esses cães. Ele diz, esses legitimam o mal. Aqui o texto diz que eles praticam o mal. Quantos nós vemos religiosos mesmo, bravejando, com a boca espumando, se alegrando com a maldade, se alegrando com o mal, e usando a religião para legitimar aquilo que é errado e aquilo que é mal. A filosofia, as propostas humanistas, e as propostas seculares, hedonistas, de prazer, de mais prazer e de mais prazer. Cuidado, ele diz. Eles são perigosos. É por isso que no início do capítulo 3 ele diz, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. O versículo 1. Ele está repetindo. E é por isso que a gente não se cansa de repetir o Evangelho, a boa notícia que é Jesus, a obra de Jesus na cruz, e que a nossa justificação não está em nós mesmos, não está na nossa performance religiosa, mas está em Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. Não é o que fazemos, mas o que Jesus já fez por nós. Mateus 11, 28, Jesus nos chama. Ele diz o seguinte,
Jesus dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mundo está oferecendo jugos. O jugo do hedonismo e do prazer, o jugo do consumismo, o jugo das religiões que pesam sobre os seus ombros, o jugo das filosofias que geram mais vazio, o jugo da política e da ideologia que prende e amarra, mas o sentido da vida não está aí. E agora, o que faz Paulo correr? Ele diz no versículo 10, quero conhecer a Cristo. Isso me move, isso me faz levantar de manhã, isso me faz viajar quilômetros como ele fez entrando na Ásia Menor, correndo risco de vida, depois sendo direcionado para leste, para a Europa, depois entrando dentro do Império Romano com risco de vida. Ele diz, me faz correr sim, e o meu desejo, versículo 10 é, quero conhecer a Cristo, ele diz. Agora ele deixa tudo para conhecer a Cristo. Aqui não é conhecimento intelectual, aqui não é conhecimento religioso, mas é um conhecimento de relacionamento. Relacionamento com Cristo. É por isso que o versículo 1 ele diz, alegrem-se, porque bons relacionamentos trazem alegria. Nós sabemos disso na nossa vida, mesmo nos relacionando com pessoas que não são boas, pessoas que são falhas. Mas bons relacionamentos são bons, são agradáveis, não são? Agora você imagine se relacionar com Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. E ele diz, alegrem-se no Senhor. Relacionamento. Ele diz, eu quero então conhecer a Cristo. Então mesmo dentro de 4 paredes, numa prisão, nada impede ele de ter um relacionamento. Podem tirar de nós os nossos cultos, podem tirar de nós os nossos bens, podem tirar de nós as nossas conquistas, podem tirar de nós as nossas roupas, podem tirar de nós a saúde. Mas nada tira de nós um relacionamento profundo com Jesus. Talvez você está nesse instante vendo as coisas irem embora, e parece que estão tirando tudo, não está sobrando nada quase. Saiba que o teu relacionamento com Cristo, que te dá sentido e sentido à sua vida, e esse sentido é para mim, para você e a qualquer ser humano nesse planeta, esse ninguém tira. E busque então viver esse relacionamento. E ainda ele diz, o que mais me faz correr? Aí o versículo 10, ainda ele continua, o poder da ressurreição. Ele buscava viver, experimentar esse poder da ressurreição. Para o apóstolo, a ressurreição de Jesus não era simplesmente um fato histórico que foi visto por centenas de pessoas, Jesus ressurreto, e que moveu aquele povo realmente a viver e a se entregar a Jesus. Não era só um fato histórico, mas era um poder atuante, e o apóstolo queria viver aquele poder. O poder da ressurreição. Se você virar uma página aí na sua Bíblia, e ir de Filipenses para Colossenses capítulo 3, você vai ler sobre esse poder. Olha o que diz Colossenses capítulo 3. O texto de Colossenses 3 diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha esse poder que atuou naqueles que encontraram o sentido da vida, que é Jesus. Ressuscitamos com Cristo. Romanos 6 fala que quem se encontrou com Jesus, quando ele é batizado, ele ao mergulhar ali, Romanos 6 diz que ele foi sepultado com Cristo. E Romanos 6 diz que quando nós saímos daquele batistério, saímos das águas, aquilo representa que nós ressuscitamos com Cristo. Talvez você não foi batizado ainda. Quando você for batizado, declarando Jesus na sua vida, é isso que você vai dizer publicamente, eu ressuscitei com Cristo. E aí Colossenses 3 diz, vocês que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês
nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O meu sentido está no alto, está com Cristo que já ressuscitou, porque eu já não sou deste mundo, eu sou de Cristo. E o versículo 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está guardada. Se você tem Jesus, ela está protegida. Mesmo que as tempestades venham, as lutas venham, o teu sentido está fora. E é por isso que Deus tem te dado resiliência para avançar. O teu sentido é muito maior, o teu sentido de vida. E ele diz então, eu quero conhecer a Cristo. E depois ele diz, eu quero experimentar o poder da ressurreição. É por isso então que no versículo 7, ele diz que ele considera tudo perda por causa de Cristo. O versículo 8 ele diz, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo, porque ele já morreu. O encontro com o sentido da vida implica deixar pesos, deixar embaraços, deixar o que nos prende a propósitos mesquinhos nessa vida. E agora ele encontrou o verdadeiro sentido. Mas ainda ele diz, no final do versículo 10, conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Agora, o sofrimento não tem mais o sentido de me jogar para baixo. O sofrimento não tem mais um sentido de fazer com que eu perca as esperanças. Mas o sofrimento tem um sentido de aperfeiçoamento, de me levar e me tornar transformado cada dia à imagem de Jesus. É por isso que Tiago, ao escrever sobre as lutas e provações, ele diz, tende grande alegria quando passardes por provações. Por quê? Porque para quem encontrou o sentido da vida, quem encontrou-se com Jesus, encontrou o verdadeiro sentido da vida, e se rendeu a Jesus, e se entregou totalmente a Ele, agora as provações têm um sentido maior de produzir crescimento e a glória de Deus. A gente não busca o autoflagelo, a gente não busca o sofrimento, a gente não quer viver em sofrimento, mas quando passamos por ele, nós olhamos e dizemos, Deus, para quê? A gente não fica se vitimizando, dizendo, por que eu? Por que eu? A pergunta do porquê eu é uma pergunta muitas vezes muito orgulhosa. Porque é como se a gente dissesse, por que eu bati o carro? Porque eu sou melhor do que o outro? É uma pergunta de orgulho. Mas a pergunta que a gente faz é, Senhor, para quê? Qual é o seu propósito? E a gente começa então a deixar Deus agir em nossas vidas. Começa a permitir que o Senhor haja em nossas vidas. E a gente vai para Jesus. E a gente aprende com Jesus que Ele passou pelos sofrimentos que nós passamos. E Ele desenvolveu a resiliência que Ele está desenvolvendo em nós para que a gente avance. Eu gosto do exemplo que a gente está usando na jornada da resiliência, que é aquele atleta do salto em vara. Quando aquela vara, aquela ferramenta que ele usa, ela enverga. A vara enverga. Se você olhar na imagem, você vê que aquela vai envergando o máximo. Mas ao envergar, depois ela lança aquele atleta para um destino maior. Quem tem em Jesus o alvo, mesmo que ele sofra, ele é lançado para um destino maior. Filipenses 2 mostra como Jesus envergou ao máximo. Filipenses 2 fala que ele, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, ele foi envergando. E aí depois diz Filipenses 2:7 que ele esvaziou-se a si mesmo e veio a ser servo, envergou ainda mais. Filipenses 7 diz que ele se tornou igual a nós, seres humanos, envergando ainda mais. E ele, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas depois diz que ele foi exaltado
a mais alta posição, para que todo nome se dobre diante de Jesus. Eu não sei talvez como você está, mas o Espírito Santo de Deus está com você. E Ele está falando com você agora. Primeiro, para te levar ao verdadeiro sentido da vida, que é Jesus. E te levando a Jesus, fazer você se render a Ele, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que você se entregue totalmente a Ele. E se entregando a Jesus, você poder conhecê-lo, experimentar o poder da ressurreição, que é essa transformação diária, essa transformação constante. Experimentando isso, as lutas que vêm e que possam vir, você olhe para elas com resiliência. E como Jesus, você olhe para o alvo. Sabe aquela minha amiga budista que foi para Santiago de Compostela, caminhou 250 quilômetros, ela voltou cheia de histórias, foi muito interessante eu ouvir as histórias dela, mas ela não encontrou o sentido da vida. Passaram-se dias, um dia ela viu eu lendo o Novo Testamento pequenininho, aquele Novo Testamento que os gideões entregam. Eu carregava no meu bolso da calça, eu ia para o trabalho sempre lendo o Novo Testamento. Era um jovem de 19 anos, 18 anos de idade. E aí ela falou, por que você lê tanto esse livro? E um dia eu disse para ela, porque aqui, com 15 anos de idade, eu encontrei o sentido da vida. E ela falou, por que você não me ofereceu isso antes? E eu comecei a ler com ela o Evangelho de João. E eu estava lendo e eu achava que ela não estava absorvendo. Um dia nós saímos, vários amigos da empresa saíram, e eu fui deixá-la em casa. Deixei ela em casa, e aí ela me chamou para entrar. Quando eu entrei, ela falou, eu quero Jesus. O que eu faço para eu ter Jesus? Meu coração está pedindo Jesus. Eu falei, faça uma oração de entrega. E ela falou para mim, só isso? Eu falei, é. Ela falou, não precisa de nenhum ritual. Ela era budista. Muitos ritos ela sabia fazer. Eu falei, não. Mas se você quiser, se ajoelhe e faça essa oração de joelhos. E ela fez aquela oração e entregou a vida dela a Jesus. Quando a gente levantou, ela foi tirando os ritos dela da casa dela, guardando numa caixa e dizendo, eu não preciso de mais nada das minhas religiões, das minhas filosofias e das minhas buscas. Obrigado, Marcos. Eu tenho Jesus. Talvez você esteja nessa situação. E esse é o momento de você fazer uma oração. Não precisa de ritos, mas de uma oração. Diga, feche seus olhos onde você está e diga, Senhor Jesus, eu confesso que eu ando correndo e que eu andei correndo atrás do sentido, correndo pelas minhas buscas pelo prazer, correndo pelos relacionamentos que têm me abatido, correndo pelo sucesso, correndo pela religião, correndo dentro de uma igreja, Jesus. Ó Jesus, eu confesso que isso não me deu sentido, eu quero a Ti, Jesus, somente a Ti. Diga isso, eu quero a Ti, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. E diga, eu Te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Você fez essa oração? Por favor, não caminhe sozinha, não caminhe sozinho. Agora vai aparecer uma tarja aí embaixo, e ali tem um número de WhatsApp, para que você faça contato conosco na jornada da resiliência. Nós caminhamos com outros. Mande uma mensagem no chat dizendo, eu entreguei minha vida a Jesus, eu sou de Jesus, eu não sou mais da religião. Eu não sou mais alguém que corre atrás, eu sou de Jesus. Diga isso, proclame isso. Isso é motivo de proclamação, de festa. Talvez você está perto de Jesus, mas não tem buscado conhecer a Ele em intimidade. Faça um propósito agora. Eu quero viver em intimidade com Jesus. Quero ser um verdadeiro adorador. Quero parar tudo e deixar para olhar para Cristo. E aquilo que tenho, eu quero usar para Cristo.
Se é minha carreira, se são meus dons, se são minhas habilidades, se é a minha empresa, se são meus diplomas, se é a minha casa, meu carro, tudo isso é para Jesus, para conhecer a Jesus e experimentar o poder da ressurreição. Talvez o Espírito Santo já está te mostrando, e eu creio que Ele está te mostrando coisas que você tem que renunciar, para que você vista e se revista do novo homem. Colossenses 3, que nós lemos, diz: abandonem todas as coisas que são carnais. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, o furto, a linguagem indecente, e se revistam do novo homem, da nova pessoa, que se reveste pelo poder da ressurreição. Que Deus continue falando ao seu coração e que você experimente a cada momento o poder da ressurreição e que nos sofrimentos você se alegre sabendo que Jesus está trabalhando em sua vida para ser mais parecido com Ele. Deus abençoe. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso, Jesus, em teus braços é o meu descanso. Você está seguro nos braços do Senhor, então vem conosco. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso, Jesus, em teus braços é o meu descanso, descanse nos braços do Senhor. em teus braços é o meu descanso, Olha no colo do Senhor Jesus. em seus braços é o meu descanso, Em teus braços, diga: oh, em teus braços é o meu descanso, Pai. em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso, em seus braços é o meu descanso. Recai nos teus braços. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, Tua graça, Senhor. recaio de novo em tuas mãos, Recai em tua graça. Recai em tua graça.
Oh, meu Jesus. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Glórias a ti, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Posso dizer. Em teus braços é o meu descanso. Que culto abençoado. Você foi abençoado? Você de repente reafirmou o sentido da vida, ou você eventualmente está tomando uma decisão hoje porque você viu a luz que pode levar você a encontrar o sentido da vida. Se você tomou uma decisão durante esse culto, ou no desafio final ali pelo pastor Marcos, nós temos disponibilizados aí, tanto no YouTube como no Facebook, um link onde você vai cair numa sala do Zoom, né? Uma sala ali onde você vai ter um pastor, obreiro, ministro que vai estar te recebendo ali, onde você vai poder compartilhar, ou seja um pedido de oração, ou seja a sua decisão. Então não deixe de ir para esse momento especial no termo do nosso culto, onde você vai poder compartilhar a sua decisão e ser ministrado mais uma vez ali pelo Senhor, através de um dos pastores, ministros ou obreiros da nossa igreja. E antes de nós finalizarmos esse culto, eu tenho 2 avisos muito relevantes, muito importantes. E o primeiro deles é com relação ao retorno do nosso culto presencial. Então, com a mudança da bandeira, da laranja para a amarela da nossa prefeitura de Curitiba, então a partir do próximo domingo estaremos retornando com o nosso culto presencial. Então, deixa eu só explicar como será. O nosso culto terá um novo horário presencial, né? Será às 17 horas. Os demais cultos continuam normal online. Então, das 9h, 10h45 e 18h30, nada vai mudar, vai continuar tudo normal, os nossos cultos online. Só que o presencial, nós estaremos realizando ele às 17 horas. Então, a partir de hoje, já está disponibilizado aí um link no chat, você já pode fazer a sua inscrição. Nós estaremos observando todas as normas das autoridades sanitárias, tá? Então, observando as idades, acima de 12 anos e até 60. Estaremos aqui com a estrutura com álcool gel, com todo mundo de máscara, com o distanciamento regulamentar aqui, né, que está na norma. Ou seja, eu quero também desafiar você, que fique bem tranquilo, tá? Então, se você está confortável para vir para o culto presencial, então você venha. Nós estaremos prontos aqui para te receber. Então, se você está pronto para vir, nós estamos prontos a te receber. Então, mas precisa ser feita a inscrição, já está disponibilizado aí. Você pode, durante a semana, fazer a sua inscrição para estarmos conosco aqui a partir do próximo domingo, no dia 30, às 17 horas. Um segundo aviso que eu tenho, uma segunda informação. Nós estamos aqui no mês de agosto trabalhando a jornada da resiliência. Estamos indo aí para a última semana dessa jornada. E no dia 30, no dia 29, no próximo sábado, nós teremos uma jornada de 3 horas, das 16 às 19 horas, onde estaremos falando sobre a resiliência com as perdas. Como é que você trabalha? De repente você está passando pela perda de um ente querido, ou como é que você é capacitado a apoiar e ajudar as pessoas que estão ao seu redor, que estão passando pela experiência do luto, pela perda.
E vai ser um tempo muito especial. Nós teremos 2 psicólogos e 2 pastores. Serão 4 palavras com processamento entre elas, com interação ao vivo, você podendo fazer perguntas. Vai ser um momento muito especial, né? Entre os preletores tem uma doutora Elisa Leão. Ela é mestre e doutora pela PUC de São Paulo, é professora do Mackenzie, psicóloga, e vai estar conosco trazendo uma palavra muito especial. O doutor Catito, Carlos Catito, também psicólogo, já é conhecido nosso aqui, certo, do Instituto Filéu. Então vai ser, olha, é imperdível. Então você já avise, já compartilhe, já está sendo divulgado. Então serão 3 horas de uma imersão muito especial aí sobre perdas. Vamos trabalhar ciclos do luto, como reconstruir após as perdas, dentre outros assuntos. Amém? Vamos finalizar esse culto, nós vamos orar finalizando. Não esqueça que logo na sequência já teremos o início do nosso culto em inglês. Então, se você está conosco, pode participar do culto em inglês, ou de repente você vai compartilhar com alguém que gosta da língua inglesa, ou algum americano, alguém de algum país da língua inglesa. Nós teremos o nosso culto na sequência, no mesmo link. Você pode permanecer aí, você já vai iniciar o momento de integração ao culto em inglês. Feche seus olhos, vamos orar, finalizando esse tempo, esse culto abençoado. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor por esse domingo, louvamos ao Senhor por esse culto abençoadíssimo, que o Senhor certamente falou aos nossos corações e a tantos corações das pessoas, dos irmãos e irmãs que estão conosco aqui. Deus, e agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a misericórdia de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que a consolação e comunhão do seu Santo Espírito esteja conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Amém. Que Deus abençoe, um ótimo domingo. Fica aí com o nosso culto em inglês. Até mais. Que Deus abençoe. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, poder
é glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Guys, fantastic to be here. What an honor